Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja aqui e em cada um de nós. Antes de fazer a abertura dos trabalhos, como de costume, nós queremos agradecer a presença de todos em nome desta casa. E também nós gostaríamos de saber se existe alguém que está aqui pela primeira vez. Eu vou dar o nome das pessoas que estão na escala dos trabalhos de hoje. Como dirigente está o Luiz Tafuri, ele é o responsável por todos os trabalhos desta manhã. Na recepção está a Elanti, e se você precisa passar pelo atendimento fraterno, fale com a Elanti. Na secretaria nós temos a Adelina, ela está responsável pelos papéis da casa. Na biblioteca está a Sandra Elisa. Se você precisa de um bom livro para fazer uma boa leitura, fale com a Sandra Elisa. No atendimento fraterno, nós temos o Tiago. Se você estiver precisando de uma palavra de conforto, uma palavra amiga, não perca mais tempo, recorra ao Tiago. Eu sou o Vado e estou na abertura dos trabalhos desta manhã. E quem irá fazer a palestra de hoje será o Richard. Ele vai falar do tema cujo título é A Paciência. Na câmara de passe, o Sérgio é o responsável por todos os trabalhos que ali serão realizados. E quem irá fazer as vibrações finais será o Luiz Tafuri, finalizando assim a primeira parte dos nossos trabalhos. E agora eu vou fazer uma leitura da lição 103, que se encontra na página 267 do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O título desta lição é Esperar e Alcançar. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Paulo, Hebreus capítulo 6 e 15. A esperança de atingir a paz divina com felicidade inalterável vibra em todas as criaturas. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo ao dos homens modernos. O lar, coroado de bênçãos, o dever bem cumprido, a consciência edificada, o ideal superior convenientemente atendido, o trabalho vitorioso, a colheita feliz, as aspirações da alma são sempre as mesmas em toda parte. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço e alcançar expressa triunfar definitivamente. Entre o objetivo e a meta, faz-se imperativo o esforço constante e inadiável. Esperança não é inação. A paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos a realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com o Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Há sofrimento em teus sonhos torturados, incompreensão de muitos em derredor de teus desejos. A ingratidão e a dor te visitam o espírito,
Não chores perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível, e nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios: esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Lição maravilhosa de Emmanuel. É um verdadeiro chamamento, pedindo a nós a paciência, mas aquela paciência consciente. Sejamos pacientes, mas continuemos a persistir e nunca desistir. É importante refletir o sentido dessa lição. E agora, quem se sentir melhor, vamos fechar os olhos, vamos acalmar os nossos ânimos, vamos elevar os nossos pensamentos, nos ligando com o plano maior, com Deus, com o Mestre Jesus, e rogar a eles para que eles permitam que essas entidades espirituais de luz, que estão aqui desde muito cedo e que prepararam esse ambiente para receber a todos que aqui vieram, permaneça protegendo e amparando esta casa até o término dos nossos trabalhos, e que essas entidades espirituais envolvam o nosso irmão Hugo Richard, para que ele venha passar com bastante clareza, através da sua palestra, tudo que ele pesquisou e programou durante toda a sua semana, e que nós possamos ouvir, analisar, interagir, absorver e colocar em prática em nossas vidas tudo aquilo que realmente seja bom para cada um de nós. E assim só nos resta agradecer a Deus e ao Mestre Jesus por esse momento de estarmos aqui reunidos nessa manhã maravilhosa. Pedir licença ao mentor desta casa para que nós possamos abrir com bastante segurança os trabalhos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. A palavra e o microfone pertencem ao Richard. Muito obrigado a todos. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Passaram bem o Natal? Bom. Pensaram no aniversariante? Quem é aniversariante, né? Especial que nós temos. Que coisa incrível. Que esse espírito natalino possa inspirar-nos durante todo o ano. Eu gostaria tanto que as pessoas tivessem esse sentimento pelos seus semelhantes, pelos seus familiares, durante todo o ano, esse carinho que as pessoas têm durante o Natal, essa época. E vocês não sabem a parte benéfica que é para a espiritualidade que trabalha com os nossos irmãos ainda ignorantes nessa época do ano. Resgates são feitos com muito mais facilidades nas regiões trevosas, regiões ruralinas. Os resgates daqueles que estão dentro das nossas casas, nossos amigos ou obsessores, como queiram, são muito mais fáceis nessas épocas do ano, porque as pessoas estão vibrando positivamente. E nós teríamos que
ter um Natal todo dia, todo ano, para que esse trabalho possa realmente continuar, né? Eu trabalho segunda-feira no centro, que nós trabalhamos na parte mediúnica, e é uma festa para a espiritualidade. Eles sempre nos passam essas informações em relação a essas épocas, né? As épocas de Natal. Esse é o efeito Jesus na vida das pessoas, assim, numa prática mais ostensiva, né? As pessoas se movimentam para poder agradar as outras pessoas e estar feliz junto com a sua família. As pessoas veem a importância da família. Isso tudo agrega pensamentos muito positivos. Então, uma salva de palmas a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Sem Ele, o nosso mundo continuaria na escuridão, não é? E Ele veio de uma forma tão singela para cá. Todo mundo esperando um rei, todo mundo esperando algo sobrenatural, e nasce uma manjedoura, num lugar absolutamente inesperado, porque Maria e José estavam indo a Jerusalém, porque naquela época, olha só que interessante, alguns fenômenos acontecem fantásticos no mundo, né? Todo mundo sabia que Jesus estava para nascer, né? O grande Messias, o grande governador, e os grandes profetas sempre falaram do grande libertador do povo, né? De nossas almas. E os espíritos, antes de nós encarnados, sabiam que ele estava nascendo. E eles queriam nascer também. Queriam testemunhar junto com Cristo a sua vinda a este mundo. E o número de pessoas, mulheres grávidas, triplicaram naquela região toda. Triplicaram. O negócio chegou a um absurdo tamanho que o governo romano, que dominava aquelas paisagens da Palestina, pediram uma recontagem do judeu. Vamos contar os números judeus novamente, porque eles têm que pagar mais tributo para nós. Porque o que está nascendo de judeu é um absurdo. E não só judeus, né, mas gentios também, as que não eram judeus, todos naquelas regiões. Então o governador solicitou uma nova contagem. E justamente nessa nova contagem foi que Maria e José iam até Jerusalém para poder dizer que era ela, né? Ela e José. E quando elas chegaram a Belém, não teve condições de chegar até o fim, e Jesus nasce numa gruta, né, onde estavam animais, porque era inverno, e os animais ficavam ali recolhidos por causa de temperatura muito baixa. E foi um fenômeno fantástico, né? Narra o nosso irmão José que quando ele nasceu, como a gruta era muito gelada, José arrumou aquela palha para que ele ficasse, e os animais foram se aproximando do Cristo, fazendo aquele importante isolamento térmico para que ele não passasse frio. Foi um encanto, né? Foi uma cena fantástica, a própria natureza comprometendo Cristo, né? Baixando-se diante do grande governador. E aí ele trouxe o que nos trouxe, essa maravilha que é o Evangelho, que lava e nos transforma a nossa alma. E isso ele fez em 3 anos somente, não é? Não que ele não fez antes, não ensinou antes, pelo contrário, ele ensinou durante 33 anos de sua existência aqui na Terra. Mas ele começou o seu Evangelho mesmo com 3 anos, narra-se oficialmente. Imagina se ele tivesse ficado mais 3. Ou mais 6, mais 9, ou mais 10 anos, quanta coisa nós não tínhamos aprendido com ele. Mas a nossa ignorância achou-se melhor. Bom, isso é uma outra história, deixa para depois, né? Deixa para depois. E mais que nunca, né? A pessoa que tem o maior exemplo de paciência positiva é justamente Jesus. Ele tem uma paciência conosco gigantesca, e é uma coisa que ele nos entende de uma forma muito mais do que nós mesmos nos entendemos. Tem muita gente, todo mundo aqui é paciente, né? Ou não? São impacientes.
Não é aquela paciência não, né, que estoura. Porque essa paciência não é salutar. A paciência salutar é aquela paciência com resignação, com esperança, com fé, né? Foi o que o nosso irmão leu aqui, essas belíssimas explicações de Emmanuel. Então é essa paciência que nós vamos falar um pouco. A paciência, gente, imagine vocês subindo um morro, uma montanha. Para que vocês possam subir a montanha, vocês têm que ir de que jeito? Preparados, não tem? Ou não? Não pode ir de salto alto, pode subir uma montanha de salto alto? Não dá, né? Não dá para ir de terno e gravata e subir uma montanha. Você tem que ser preparado adequadamente para subir uma montanha. Assim é a paciência, né? Você tem que estar adequadamente revestido no seu pensamento de paciência, que é o quê? A tolerância, que junto com a indulgência, que é a paz interior, né? Que é que mais? A paz, a esperança. Então tudo isso são indumentárias da paciência. Então você vai subir uma montanha, você tem que estar preparado. E aí, se nós chegarmos quase no pico da montanha lá, tá todo aquele esforço, faz esforço? Vamos nos cansar? Vamos suar? Vamos. Mas é compensador subir? Por quê? Porque ali em cima temos uma paisagem fantástica, maravilhosa, né? A sensação lá em cima, vendo de cima, toda aquela paisagem, aquele vale, não é lindo? Não é bonito? Já fizeram isso alguma vez? Já subiram no lugar alto para ver um cânion, por exemplo? É lindo, né? Vale a pena. Lá no sul tem vários passeios desse tipo. A gente sobe aqueles morros, né? E sobe. Tem passeios lá que demora 3 horas andando. E aí quando você chega numa plataforma de granito, natural assim, é uma paisagem estonteante, não é, Hilda? É assim que funciona? Já fez isso? Não é lindo? Pois é. Só que a impaciência, na hora que nós estamos faltando alguns metros para chegar no topo dessa paisagem, a gente coloca tudo a perder. Isso é na vida prática, né? Quando nós vamos conquistar a confiança de alguém, quando a gente vai conquistar o carinho de alguém, pela nossa impaciência, a gente deixa tudo ir para a água abaixo, né? A gente desfaz tudo isso. Então a paciência é um sentimento absolutamente importante para a nossa evolução, né? A evolução de uma forma individual e de uma forma coletiva também. Então a paciência tem que fazer uma parte do nosso ser. Mas não é aquela paciência como nós falamos aí no início, né? Aquela paciência que explode, aquela paciência que você fica suportando aquilo e aquilo vai enchendo que nem uma bola de ar, né? Chega uma hora você estoura, chuta tudo para tudo quanto é lado. É a mesma coisa de você subir uma montanha e alguns metros para chegar próximo à grande paisagem, você põe tudo a perder. Então essa paciência que Jesus nos fala, essa paciência com uma fé robustada, com uma fé esperançosa, resignada, uma fé que como você consegue compreender aquilo que está em torno de você, né? Então isso é a paciência que nós vamos falar na manhã de hoje. Essa foto que está aí, olha, ele é um artista lá do Rio Grande do Sul, ele chama Milene. Pinta Jesus de uma forma fantástica, linda, não é? Vocês encontram na internet. Olha lá, viver com paciência. O homem moderno. O homem moderno precisa de paciência? Nós precisamos de paciência? Precisamos, né? Tem gente que mora numa metrópole, uma das maiores do mundo, como São Paulo, e não quer esperar. Não é possível, é complicado, né? Se a gente olha aqui é onde nós realmente colocamos a paciência sobre intenso desenvolvimento. O homem moderno tem urgente necessidade de cultivar a paciência,
na condição de medicamento preventivo contra inúmeros males que o espreitam. Quando a pessoa não é paciente, ela é o quê? Impaciente. Tem alguém ansioso aqui, não? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu sou defensor das mulheres, mesmo. Acho que eu tive encarnações e nasci como mulher em outras encarnações passadas. Tem um lado feminino. Mas olha, nunca vi um bichinho mais impaciente e ansioso que mulher. Impressionante. Eu acho que é hormônio, né? É incrível, né? É incrível como ela olha, a luz está queimada. Já troca, amorzinho. Não tinha um só. Você não vai trocar a luz? Você não vai trocar a lâmpada? Vou sim, só um minutinho. Mas olha, já pedi isso para você faz meia hora. É assim, né? Isso é um pouquinho, isso isso. E os problemas que aparecem no dia a dia que vai acontecer, tem algum compromisso para daqui 30 dias. Você fica 30 dias ouvindo. Não é assim? É incrível, né? Como nós precisamos aprender paciência. Então, por quê? Porque a impaciência nos traz problemas de ordens físicas, nos traz doenças. Tem pessoas que soam, tem pessoas que ficam até trêmulas, pessoas que angustiosas, pessoas que mudam totalmente o seu psique, não é? E depois vem para o centro rezar. Entendeu? Ainda bem, porque senão não escolheria durante o dia. Mas é uma diferença. Exato, ainda bem que isso acontece. Mas a importância de nós observarmos que a impaciência realmente nos faz inúmeros males, dá problema no sistema urinário, né? Dá problema no sistema gástrico, úlceras, né? E etc aí que vai ocorrendo por a falta de saber esperar. Engraçado que a natureza todo dia nos mostra, pacientemente nos mostra como fazer, né? Saber esperar no momento certo para tudo acontecer de uma forma conforme nos dê, né? Uma harmonia maior em torno de nós. Continuando aqui, ó, de certo modo, vitimado pela circunstância da vida ativa em que se encontra, sofre desgaste contínuo que o leva, não raro, a estados neuróticos e agressivos ou a depressões que o aniquilam. Isso aí, não é? A paciência reserva de ânimo para enfrentar as situações mais difíceis sem perder o equilíbrio. Então é a paciência que vai nos dar o suporte para nos mantermos equilibrados. Sem a paciência, isso de fato não acontece. Tudo que tem que ocorrer, todo problema que vai ter que virá, independente do seu estado mental, paciente ou não paciente. O melhor é você ter paciência para as coisas acontecerem, né? Geralmente as pessoas pintam as coisas ruins muito pior do que elas são. E as coisas boas, ela não acredita. Ela fala assim, ou ela pensa assim: as coisas estão muito calmas, vai acontecer alguma coisa ruim. Já viram pessoas falando isso? Não? Está tudo muito bem, tem alguma coisa ruim que vai acontecer, né? Puxa vida, né? Nós temos que viver um dia de cada vez. Não queiram viver, né? De uma forma o futuro sem viver o presente. Tem pessoas que vivem tanto o futuro que esquecem o presente, esquecem de plantar todos os dias as coisas da sua própria alma. Então a paciência, olha só, né, é um sentimento em que nos faz muito importante nós aprendermos. E quando a gente desencarna, ela ainda aumenta mais, por incrível que pareça. Porque imagine só você desencarnado com seus filhos aqui, passando por problemas, e
e você não conseguir ajudar? Vocês não vão ficar pacientemente ou vão ficar impacientes? Paciência. Entendeu? Então a paciência é uma conquista da alma, não é? E se nós não conseguirmos aprender de uma forma adequada, vamos aprender da forma pior que seja, né? Que é através da dor, como nós colocamos ali, né? Nosso mental não vai estar muito equilibrado. Então vamos observar a paciência no dia a dia. Eu tenho certeza que vocês, quando saírem daqui, vão ter mais paciência. Olha o que dizia Chico: evite impaciência. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Interessante, né? Segundo Emmanuel, no livro Evoluções dos Dois Mundos, a alma humana, no reino nominal, onde ela se encontra aqui agora, sabe? Essa razão, tudo isso. Nós estamos aí mais ou menos há 289 mil anos em evolução. Foi muito tempo já, né? Para chegar aqui, não tem? Pois é, para que vocês têm impacientes? Para que são impacientes? Não é? E teremos, como diz Chico, né? Milênios sem fim. Então presta para quê? Mas também não precisa ser que nem baiano. Né? Baiano é bem lento. Mãinha, traga a vassoura. Por que, filho? Está vindo uma cobra ali. Assim não, assim também não funciona. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio. Você sabe por que baiano fala vixe, oxe? O hoje é uma expressão interessante, que na verdade a frase inteira seria olha, gente. Mas ele fala oxe para ficar mais tempo sem fazer nada. É lindo, nosso Deus. O Brasil é um país fantástico, maravilhoso, né? Então é isso aí, gente. Nós temos que começar a usar o tempo de uma forma mais construtiva, de uma forma mais salutar, para que nós possamos estabelecer um equilíbrio maior entre os nossos pensamentos. Então vamos evitar, como diz Chico aí, carinhosamente, a impaciência. Olha só o que Lucas escreve, que interessante. A paciência é o remédio ideal contra o desamor. O desamor tem 5 gostam delas, né? Até gosta do outro, mas dela mesma não gosta. Porque se ela gostasse dela, ela não ficava paciente. Porque ela está descarregando um turbilhão de energias maléficas em todo o seu organismo. Olha o que Lucas fala, no capítulo 2, versículo 19. É na paciência que ganhareis a vossa alma. A paciência é a capacidade de verificar a dificuldade ou o desacerto das engrenagens. Eu escrevi errado, desculpa. Das engrenagens. Então, a paciência é capaz de você as engrenagens, como elas estão funcionando, para que você possa mudar a direção do cotidiano, buscando a superação dos obstáculos. O impaciente não consegue ter força, fôlego, para poder superar o obstáculo. Por quê? Ele sobe a montanha desesperadamente para chegar no topo. Quando ele está na metade da montanha, ele está com a língua para fora, não tem mais força para tentar subir o resto. E ele desiste, não é? Então é isso interessante. A gente são assim às vezes. A gente começa com aquela empolgação, aquela coisa incrível, e de repente desmotiva, para, né? Tudo para. E aí você fica parado, estagnado. Então é isso que ele está falando ali, não é? Isso aí quem fala é Joana de Ângeles, tá? Prazer de viver. Pacientemente, todas as formas vivas crescem moléculas a moléculas, avolumando-se e alcançando, no momento hábil, a sua máxima finalidade. Olha que interessante, né? Você sabe quantos anos tem o nosso planeta? Aproximadamente, segundo os cientistas, mais ou menos 5 bilhões de anos.
uns 5 milhões e meio, diz um. Essa mais ou menos é a idade do nosso planeta. É um planeta muito jovem. Vocês sabem quanto tempo a raça humana tem na Terra? Homem sapiens? Olha, chutando de uma forma otimista, tá bom? 300 milhões de anos. Para cá. Então a Terra nos utilizou 4 bilhões e 600 mil anos pacientemente para poder começar a ter condições de formar e organizar uma estrutura física adequada ao mundo, para poder esse sistema físico ter condições de começar a receber, né, os espíritos, a inteligência do universo. 5 bilhões e 400, pelo menos, né? Olha só que coisa interessante. E a gente empresta no quê? Fala para mim. A pessoa está aqui para ir embora e voltar a desencarnar. Os espíritos têm isso, né? Ai, quando eu desencarnar, ainda bem que eu já estou com 60 anos, daqui a pouco estou do outro lado. Para que pressa? Né? E quando está lá, quer cacar, né? É engraçado isso, nós. Esses dias eu fui, não foi um tempo lá na federação, tinha um senhor que estava ansioso, né? Ele falava assim para mim: na hora que começa a palestra? Olha, senhor. Isso era 7h30. Não estou exagerando, não. A cada 7 minutos, 5 minutos, ele perguntava para começar a palestra. Eu falei: 8 horas, senhor. Okay. Aí começou a palestra, 8 horas. E fica ansioso perguntando para o lado que horas quer acabar. Ou seja, ele entrou e saiu sem ouvir uma palavra do título da palestra. Entendeu? Ele só veio para tomar o passe. Ele não veio para assistir a palestra. Aí então ele acabou a palestra, ele foi saindo, esbaforido. Isso acontece com muitos de nós, né? A hora que vocês adentram um centro espírita, uma igreja, um lugar para meditar, faça isso pacientemente. Não tenha pressa, não é? Puxa, o horário era 10 horas, mas já são 10h05, não terminou ainda. Puxa, que é 5 minutos a mais, 5 minutos a menos, não é? Tem os paulistas que tem esse vírus da impaciência. Já viu paulista andando em escada rolante? Ela está descendo, ele está descendo junto. Ela está subindo, ele está subindo junto. O metrô é assim. Você tem que pegar a escada e ficar do lado direito. Porque se ficar do lado esquerdo, o pessoal reclama. O pessoal quer subir ou o pessoal quer descer. Não é? É uma impaciência, é uma pressa que ninguém sabe onde está por certo. Realmente nós temos que começar a nos readequar de uma forma mais coesa para o nosso bem físico e psíquico. Se procuras o melhor, tenha porém a paciência em sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Quem escreveu foi Tiago Menor, em seu Evangelho. Olha que interessante. Então, para que seja melhor, temos que procurar paciência, né? Ter paciência para que a obra perfeita possa se dar. Você olha o mundo assim em transformação, vocês acham assim: puxa vida, o mundo está perdido, está acabado, nada disso, o mundo está transformando, né? O mundo está em progresso contínuo, né? E nós estamos progredindo, fantasticamente estamos progredindo. Nós temos só que ter paciência e ter olhos para ver. Olha lá, a tolerância não implica resignação passiva. Pelo contrário, a tolerância é uma atitude construtiva das condições para os bons relacionamentos, os quais, por sua vez, dissolvem as despesas nuvens do mal querer. Então a tolerância é uma filha direta, está ligada direta à paciência. Se você não saber tolerar as diferenças, né, gente, como que você pode ter paciência? Aqui eu coloquei um pássaro aí, ó, de uma forma harmoniosa na mão de uma pessoa. Assim, um beija-flor, por exemplo, que consegue conviver com uma planta, não é? Harmoniosamente, com um vegetal. E nós temos que aprender isso com a natureza, nós temos que saber compreender e viver em harmonia, não é? De uma forma paciente. Se a pessoa não é igual a nós, isso faz muito
muito bom, isso é muito salutar para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, toleremos, vamos tolerar aí com fé, entregando ao tempo a solução das adversidades, certo? Com fé. O tempo vai começar a diluir a coisa e você vai ver lá na frente que a coisa não é tão difícil como você imaginava ser. Tolerar com desprendimento, guardando a paciência com a melhoria do outro. Isso é interessante. Toleremos com trabalho, ocupando a mente com ideias nobres que eliminam espaço de disputas inferiores. Gente, isso é interessante. Quanto menos coisa você tem para fazer, mais impaciente você é. Você quer pedir alguma coisa para alguém, peça para um ocupado, porque os ocupados nunca têm tempo. Não é isso? Então, a gente tem que aprender a ocupar os nossos tempos, mas ocupar o tempo mesmo, literalmente, desde quando acorda até quando dorme, tá certo? E quando vai dormir, nas nossas preces durante a noite, nós temos que dizer assim mentalmente, ou por palavras, cada um faça isso de uma forma muito particular: Senhor, estou pronto para trabalhar, não é? Se eu posso ser útil durante a noite, eu quero trabalhar nas falanges da luz. Estou pronto para o trabalho. Isso é muito interessante, porque nós vamos acordar com mais disposição ainda. Interessante. Os grandes pensadores da humanidade, os grandes avatares, espiritual, intelectual, dormiam e dormem muito pouco. A gente dorme demais. Tem gente que dorme 12 horas por dia. Meu Deus do céu. É muita coisa dormindo, 8 horas é mais que suficiente já. Então, quanto mais ter tempo, mais você quer dormir. Então, voltando aqui para a paciência, do tolerar. Então, o trabalho é importante que nós tenhamos para que nós possamos aprender realmente a paciência. Outra coisa, toleremos com oração, evitando circuitos mentais de baixo teor evolutivo. Então, é interessante a gente saber tolerar com oração, Às vezes a gente está impaciente, em vez de você começar a imaginar a sua impaciência, comece a fazer uma prece, me dê paz, me dê calma, me dê paciência. Isso é uma prece, mental. E você vai mudando o seu estado mental de uma forma mais positiva e não fica tão irritado. Então, o desenvolvimento harmônico do intelecto e da moral favorecerá a fé racional, capaz de imprimir direção divina à nossa emoção, sob o desígnio da razão esclarecida. Então, você começa a estabelecer uma harmonia entre aquilo que você sente, aquilo que você pensa e aquilo que você faz. Então, essas três bases do nosso dia a dia começa a ter uma harmonia. Essa engrenagem começa a funcionar de uma forma harmônica, não é? E isso é interessante. Isso só é possível com a paciência. Sem a paciência, você não consegue perceber uma, muito menos a outra. O dia passa e você vai dormir querendo tomar alguma coisa para o estômago, não é? Porque está doendo. Entendeu? Porque, gente, tudo que parece no físico não é o efeito, não é a causa, é o efeito. Deu para entender? A causa está lá atrás, aonde? O que você sente. Então você tem que arrumar o que você sente para harmonizar o efeito daquilo tudo. Então tem pessoas que tomam, por exemplo, omeprazol todo dia, Tomar omeprazol todo dia, seu pâncreas, seu fígado vai ficar ruim. Aí você tem que tomar um para poder consertar o outro. Aí vai aumentando a quantidade de remédio, coisa louca. Então, interessante, tem que tomar? Vamos tomar. Mas interessante não estabelecer essa harmonia. Deu para entender? Entre o que pensa, o que sente, o que pensa e o que faz. Pacientemente. E você tem a certeza que logo vai deixar de tomar, que você vai fazer o exame, a coisa vai estar muito melhor do que estava anteriormente. Nós somos médicos de nós mesmos, através do bem pensar, da forma harmônica de pensar.
Então, por essas máximas, Jesus fez da brandura, da moderação, da mansutude, da afabilidade e da paciência uma lei, né? Uma lei. Jesus era brando, era moderado. Jesus tinha afabilidade, é paciente. Tudo isso. Então é isso que nós temos que nos inspirar a ele. Condena a violência e a cólera e toda a expressão descortês de quem alguém possa usar para com os seus semelhantes. Quem trabalha em comércio encontra a impaciência a todos os instantes, né? As pessoas realmente têm isso de uma forma muito acentuada, né? Não sabe esperar literalmente mesmo, né? E é interessante nós começarmos a ver como que nós nos comportamos fora do centro espírita, porque conviver aqui é ótimo, né? E lá fora é realmente o nosso exercício. Então, como nós nos comportamos lá fora? Somos pacientes, somos impacientes? Como que está funcionando? Bom, o povo brasileiro é um povo paciente, no geral, né? Então, fé sincera e verdadeira, é sempre calma, faculta a paciência. Então, olha, a fé, esse sentimento, está ligada diretamente à paciência, né? E a paciência diretamente à tolerância, à indulgência, como eu falei anteriormente. Então, a calma na luta é sempre um sinal de força, que renova a esperança e nos inspira a confiança. Então, a pessoa que está calma, que é paciente, ela fala pausadamente, ela fala de uma forma mais pausada, mais calma, transmitindo a outra segurança. A violência denota fraqueza e dúvida de si mesma. Quando uma pessoa não tem razão naquilo que está dizendo, como que ela começa a dizer? Falando calmo ou falando gritando? Ela grita? Grita. Porque ela não quer ouvir o que ela sente. Então ela grita desesperadamente. Entendeu? Caridade moral. Ó. A paciência, gente, está no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 9, tá? Bem-aventurados os brandos, os pacíficos. Ó, a paciência também é uma caridade que deveis praticar. A caridade ensinada pelo Cristo. Então a paciência é uma caridade moral. Olha só que interessante. A gente fala muito sobre caridade. Acabamos de exercer a caridade material na nossa festa no final do ano, mas muitos ali praticaram a caridade material, mas não a moral, ou seja, a paciência, né? Impacientemente tem pressa de um monte de coisas que tenha que ocorrer rápido, né? Mas tudo tem a sua hora de ser. Então, olha, a paciência é uma caridade moral. Mais meritória é de perdoarmos aos que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumento do nosso sofrer e para nos porem à prova da paciência. Então, aquele que nos traz a impaciência, muitas vezes é a prova da nossa paciência. Coragem, amigos, tende no Cristo o vosso modelo. Quem fala isso é o Espírito amigo, né? Então, aquele que nós temos dificuldade, impaciente, nós temos que ampliar isso, porque eles são realmente a nossa prova. E aí a gente vai escolher se a gente quer ser repetido ou não. Então, fé para o recomeço. Você só consegue recomeçar quando cai ou está caído e se levantar com paciência, com fé. Tropeçar e cair 100.000 vezes sobre as pedras na transição dos inevitáveis obstáculos, porém, se ela persiste outra tantas vezes, levantando-se, iniciando-se a marcha ou a tarefa com ardor e entusiasmo, acabará por ser acolhida no tempo da perfeição. Certo, gente? Então é aprender a levantar para que possamos continuar a caminhada. Isso só é possível tendo fé e paciência, né? Ter alto amor, né? Isso nós chamamos de alto amor. É a importância que você dá a você e ao outro exatamente o mesmo valor que você dá a você. Olha só, o autocontrole.
sempre foi visto como um arsenal limitado. Você aguenta durante um tempo, mas se o problema for insistente, chega a um ponto em que você explode. Na verdade, você nunca foi paciente. Você só esperou. Não é? Porque paciência é um estado mental. É uma coisa muito mais complexa que nós estamos vindo aqui. E esperar é outra coisa. Esperar não é paciência. Não é? Paciente é você saber aguardar o tempo das coisas acontecerem de uma forma melhor para todos. A paciência é um recurso precioso e imprescindível, cuja aquisição, manutenção, a criatura alguma deve negligenciar, sob a pena de acrescentar mais aflições aos sofrimentos já experimentados. Quanto mais impaciente, mais dor vai nos dando, né? Quanto mais nós ficamos concentrados no que sofremos, mais dor nós temos a impressão que sentimos. Isso tudo pela falta da paciência. Eu vejo pessoas interessantes, né? Por exemplo, de uma forma religiosa, elas cometem as maiores barbaridades, entre aspas, morais com ela mesma, né? Porque quando você você é amoral com os seus semelhantes, você está sendo com você primeiro, em primeiro lugar. Ela comete durante 40, 50, 60 anos, né? Fez tudo o que quis, o que não quis, maltratou, etc, etc, etc. Aí ela começa a ver que ela pode estar com um passo do outro lado, não é? Porque ela é cristã, ela acredita na imortalidade. Então ela começa a mudar de conduta, que é salutar, parece que serve a vida. Mas quando ela entra no tempo religioso, ela quer virar santo do dia para a noite. Deu para entender isso? Ela ficou 60 anos e quer virar santa em um ano. É possível? Ela tem que ter o quê? Paciência. Né? Paciência. Porque isso vai levar um tempo para que ela possa desenvolver. Para que ela possa mudar de uma forma contundente. E não seja aquele religioso de fachada, né? Onde é a grande massa, não é? Que nós temos na nossa humanidade, né? Em termos de religião. Por exemplo, o Natal. O que seria certo nós cristãos fazermos no Natal? Na ceia de Natal. Aonde o Cristo disse que estaria? Com os estropiados, com os necessitados, de todos os tipos. A esses que fará se está fazendo a mim mesmo, não é? Puxa vida, imagine só o sentimento de vocês, gente, cristãos, a juntar a família, e convidar 5 pessoas de rua para ceiar junto com vocês na mesa. Pensou que lindo seria? Pois é. Eu conheci uma família que fazia isso. O cara tinha uma Kombi, era ele, a esposa e mais 4 filhos. Na noite de Natal, dava 10 horas, ele pegava, saía, recolhia, trazia 5, 6, levava para casa, tomava banho, dava roupa e comia com eles. Depois da meia-noite, um abraço. Não ia não. Entenderam isso, gente? Como é diferente? E quando eu falo sobre religião, é uma coisa mais profunda. Entendeu? E a alegria deles? De todos. É incrível. Estavam com Jesus eles. Tenho certeza disso. Porque lá que está o Cristo. Então, isso tudo é possível fazer pacientemente planejar. Não estejais inquietos por coisa alguma. A inquietação é um fator desencadeante de numerosas calamidades. Preocupações de enfermiça, arruinamos a própria estrada. Palavras descabidas, faremos julgamento falso a respeito dos outros. Nós estamos tão ansiosos que falamos de uma forma sem nenhum controle, e quando a gente fala, nós temos condições de recuperar a palavra? Porque a gente tenta consertar, não fica pior? Não, mas não foi bem isso que eu quis dizer, aí ficou pior ainda, né? Isso aconteceu por quê? Falta da paciência, né? Por saber calar.
Tem pessoas que, quando está do lado da outra, tem que falar alguma coisa, né? Não consegue ficar quieta, né? Então ela fala assim, vai falando. É incrível isso. Ter paciência, ter controle. O pretexto de evitar a inquietação nascia-se em comodismo deplorável. Então, e outros ainda, né, para não ter nenhum tipo de problema, se isola como se fosse uma ostra, né, para que não tenha nenhum tipo de problema. Muito pelo contrário. Qualquer coisa que acontece com ele explode. Porque a impaciência não existe. E aí, olha lá, Emmanuel, ansiedade. A ansiedade jamais edifica algo útil, precede sempre a ação de cair. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que ele veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Se refletirmos mais santamente, reconheceríamos o conteúdo da vida e o seu valor real. Deu para entender? Se nós fôssemos pacientes e analisássemos o teor da vida em nós, o valor dela seria muito diferente do que é hoje. Reflitam sobre o valor da vida de vocês. A de vocês, não do filho, as suas vidas, né? Dos netos, as suas vidas. O valor que ela tem. Vocês vão ver como vocês vão se cuidar muito mais, né? De uma forma paciente. Quem falou isso foi Emmanuel. Então, sinta a esperança quando a ansiedade lhe aflorar. Lança com quietude sobre as tuas esperanças, nem o Pai Celestial, porque o divino amor cogita o bem-estar de todos nós. Deseje firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores. Então, a esperança é importante para esse desenvolvimento. Então, paciência de menos é descontrole. Paciência demais é paralisia. Então, nós temos que ter um equilíbrio, certo? Então, ficar esperando, porque paciência não é um sinônimo de espera, né? É um sinônimo de maturação. Você tem consciência de que aquilo está se desenvolvendo dentro de você e fora de você, não está parado. Então você não pode estar parado, você tem que estar em constante mudança, mas de uma forma paciente. Então, a paciência é o termômetro verdadeiro do controle da vida. Quem aqui é impaciente? É o termômetro da vida, entendeu? É a estrutura de sua alma, certo? Então, se você é impaciente, você não tem essa estrutura, essa paz. Bem-aventurados os pacíficos e os pacificadores. Você não existe isso, porque você não é paciente. Então, a sua estrutura de organização mental não existe. Tá certo? Entender os revés e saber controlar as reações impulsivas significa demonstrar o domínio das nossas tendências inferiores. Às vezes você sente raiva, mas você controla, você pensa sobre ela. Por que você a pensa? E impacientemente tem pessoas que não conseguem fazer isso. E aí ela fala em tropeiros, não é? E aí o que acontece? Conflitos de uma forma bem aguda. Deu para entender? Se você fosse paciente, você controlaria a sua raiva, que todos nós sentimos raivas. É a base, a raiz de todos os sentimentos. Nós adquirimos através dos instintos, não é? A raiva, todo mundo sente raiva. É impossível viver sem raiva. Mas é possível viver com raiva de uma forma positiva, utilizar, desencadear ela quando ela vem desencadeando de uma forma salutar. Opa, estou sentindo, agora eu vou controlar. Isso é só possível através da paciência. Deu para entender? O que acontece geralmente? A pessoa vai lá, agride alguém e fala: meu Deus, o que eu fiz? Não é? O que eu fiz? Por quê? Porque primeiro nós sentimos, depois nós pensamos. Depois que ele fez, que ele vai ver o que ele fez. Então não tem esse controle. Então, enfrentar dores, dissabores, contrariedades. Tem pessoas que detestam ser contrariadas.
é uma pessoa boa, carinhosa, amiga, mas contrariou o ponto de vista dele e acabou o mundo. Na doutrina tem muito isso, né? Para mim Chico Xavier é Allan Kardec. Que isso? Você está louco? Acabou o humor do outro que não acredita, não é? Pelo amor de Deus, né? O que está fazendo na doutrina? Não aprendeu nada ainda, nem com Cristo. Porque se ele dá o outro, o pensamento é dele, a doutrina é livre, ele tem o direito de pensar da forma que desejar. Deu para entender isso? Isso é fantástico. E nós temos uma doutrina de liberdade, não de castração. Então, contrariedade, tem pessoas que não conseguem ser contrariadas, dentro de casa principalmente. Pessoas difíceis, revés materiais, problemas morais. Uma visão espiritual significa ser testado em sua maturidade de alma, ou obter boa qualificação. Na verdade, tudo é um grande teste, né? A vida realmente é uma grande escola, tudo isso. Nós estamos aprendendo muito com tudo isso. Estamos evoluindo. Então, paciência com os outros é amor, sem dúvida nenhuma. Paciência comigo é próprio, é esperança. Quando você tem paciência comigo, a sua esperança é ampliada. A sua forma de ver sempre o melhor é muito positiva. Paciência com Deus, o que é? Fé. Então, paciência com o outro é amor, paciência conosco mesmo é esperança, paciência com Deus é fé. Né? Então, isso é uma estrutura sobre paciência. Então, a paciência é uma das virtudes que devemos exercitar constantemente, porque quando estaremos no mundo espiritual, é importantíssimo, pois ela é, em todos os momentos, a mais eficiente das qualidades essenciais do Espírito. Deu para entender? Somos criaturas imortais, viveremos no mundo espiritual, e aí? Nós vamos ser pacientes ou impacientes? Como que nós utilizamos a paciência aqui no mundo encarnado? Olha o que diz Dalai Lama, essa frase eu gosto muito dele. A paciência é cultivada através do processo racional de análise. É essencial começar nosso tratamento da paciência quando estamos calmos e não quando sentimos raiva. Interessante isso. Então, ele está falando sobre meditação. Então, vamos exercitar a paciência. Comecem a fazer meditação, gente. Comecem a fazer esse exercício, pelo menos 10 minutinhos, 5 minutinhos, 15, cada um com o seu tempo, fazer uma meditação. Pega uma música, alguma coisa que faça relaxar, não é? Não é ficar o dia inteiro meditando, 10, 15 minutinhos. Meditar, serenar o coração. Isso é fantástico. Tem resultados maravilhosos, principalmente de ordem física. E você vai exercitar muito o que? A paciência, sem dúvida nenhuma. Tem pessoas que dizem assim, eu não consigo me concentrar, porque é impaciente. Entendeu? Dentro do mesmo, o Tafuri está aí, né, Tafuri? Nos cursos de mediunidade, eu não sinto nada. Começou o curso agora, começou a sentir alguma coisa. Não é? Tem 2 anos para sentir alguma coisa. Entendeu? Então tudo isso, gente, é paciência, é um desenvolvimento contínuo. E Dalai Lama está certo. Ela é cultivada através do processo de análise. E é essencial você começar isso quando você está calmo, não quando você está nervoso. Mas nervoso você é testado. Então, a força da paciência para ser proveitosa em nossa alma, descerrando-lhe ou suspirando acesso aos mundos superiores. É necessário que o amor esteja presente a enobrecer o impulso. Seu amor dispõe de luz bastante para clarear o presente e santificar o porvir. Então, é a força da paciência que vai nos alavancar para cima, para a montanha. E quando nós chegarmos no topo da montanha, que coisa linda, que paisagem maravilhosa. E a gente já percebeu uma coisa, que olhando para cima, puxa vida, se eu conseguir subir aquela, vai ser mais bonita ainda. Aí você vai querer subir a próxima montanha. E aí nós vamos chegando mais próximo de Deus. Deram para entender essa metáfora?
Então que nós possamos exercer a paciência para que possamos chegar no cume na montanha. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Você vai fazer a prece? Vou só fazer a prece. Então vamos cruzando nossas perninhas, relaxando os nossos ombros. Vamos meditar por um minutinho, silenciar os nossos corações. Respirando profundamente. Uma luz que vem do alto nesse instante vai entrando em cada um de nós, iluminando e irradiando todo o nosso corpo físico e espiritual. Uma luz ainda muito mais intensa que vai rompendo tudo aquilo que for negativo. Membros inferiores, sistema nervoso, o coração vamos sendo iluminado, mentes iluminadas, que o Cristo possa ser o exemplo do nosso dia a dia. Assim vamos nos vendo iluminados. E uma luz intensa vai se fazendo no ambiente, porque todos nós estamos iluminados, vibrando muito amor. E oferecemos a espiritualidade amiga que a leve a todas as dependências desse grande complexo de socorro do caminho da luz. A todos os nossos irmãos desencarnados que nos acompanham diariamente a esta bendita casa, aos seus necessitados espirituais, aos seus pacientes, que essa luz que emana em nossos corações possa beneficiar a cada um deles. E essa luz segue aos nossos lares, adentrando pela porta principal, iluminando cada um que lá deixamos, com muito amor, com muita gratidão, com muita esperança, com muita saúde, para que possamos juntos continuar trabalhando e progredindo. E assim vibramos essa luz branca, intensa, para a paz mundial. Que todos os países que se encontram em guerra, em guerrilhas, possam receber essa luz aos seus governantes. Vibramos, Senhor, a sua infinita misericórdia para aqueles refugiados de guerra que se encontram milhões e milhões na Europa. Que nesse ano de 2016 possam ser atendidos pelo amor, pelo carinho e pelo sentimento de solidariedade. E ainda vibramos arrependimento para aquele que se encontra encarcerados, força para aquele que se encontra no vício, paz para aquele que se encontra em desespero. E assim, vibramos em nós esta luz, que possamos ter forças para que possamos cumprir com êxito a nossa encarnação, possamos seguir o caminho correto, o caminho do bem comum,
a todos aqueles que compartilham conosco a experiência dessa jornada terrena. Obrigado, Senhor, por aqui estar aprendendo a te amar e amar toda a sua criação. Em agradecimento, nós dizemos obrigado, Pai, pelo ouvido que ouve a chuva na janela, os cantos dos pássaros, pelos olhos que enxergam a sua beleza em nossa semelhante, em sua natureza, na grande montanha da vida. Obrigado, Pai, pela voz, por essa voz que fala, por essa voz que consola, por essa voz que orienta, que fala da sua bondade, do seu amor. Obrigado, Pai amado, querido, pelos nossos braços, que trabalham para o progresso do nosso mundo. E pelas nossas pernas, que encarnação em encarnação, chegamos um pouco mais próximo. Ó Pai, rogamos a Ti, recitando aquele lindo poema que nos ensinaste através de Jesus, nosso Mestre bendito, no Sermão do Monte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu santo e glorioso nome, Senhor, assim na terra como no universo. E o pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoa, Senhor, das nossas dívidas, assim como nós também perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cair na tentação de nossa ignorância. Livrai-nos do mal que é dentro e fora de nossos corações, porque tu é o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Um excelente ano para todos e que Jesus possa estar em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.